A única superpotência do planeta, a mais poderosa economia do mundo, manda-chuva da política internacional, militarmente hegemônica como nenhum império jamais foi, os Estados Unidos foram às urnas hoje votar para presidente, para deputados e algumas cadeiras do Senado. Para conversar sobre a eleição americana, seus meandros, fenômenos, contradições e consequências, o Espaço Aberto Especial desta noite recebe 4 convidados. Aqui no estúdio do Rio, o ex-ministro da Fazenda, embaixador Marcílio Marques Moreira, ex-embaixador nos Estados Unidos, os jornalistas Fritz Suzeri, ex e brilhante correspondente internacional, e Mac Margolis, correspondente americano que mora no Brasil, que colabora para a revista Economist, entre outras. E em Brasília, o ex-deputado e articulista de O Globo, Márcio Moreira Alves. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Agora a gente tem mais um convidado em São Paulo, o ex-editor internacional da revista Veja e editor-chefe da revista Playboy. Vamos voltar a São Paulo com o Ricardo Sete, que ele ia começar a responder, a falar algo a respeito do assunto. Ricardo, desculpe ter te interrompido. Não, Pedro, faz parte do jogo. Eu não sei se você se interessa a comentar isso, mas eu estou achando interessante o seguinte, que nos Estados Unidos está se dando uma coisa que está sendo muito discutida no Brasil, que é apontada como um tabu. Lá está havendo, sem nenhum problema, tranquilamente, uma reeleição. Quer dizer, isso eu acho uma coisa interessante, didática para o eleitor brasileiro, verificar que não é um bicho de 7 cabeças, que nos Estados Unidos, aliás, é uma tradição, é o que acontece em regra. O presidente americano, em geral, é candidato à reeleição. E quem decide se ele vai ser reeleito ou não é o povo. No Brasil, a gente está confundindo um pouco as coisas e muita gente trata a reeleição como se fosse uma prorrogação do mandato do presidente Fernando Henrique, o que não é o caso. Então, é um aspecto só que eu queria trazer à nossa discussão, porque é sempre interessante utilizar os elementos, os exemplos do que acontece lá fora, para olhar um pouco para a situação brasileira. Eu queria trazer isso um pouco à discussão. O Ricardo Sete em São Paulo. Ricardo, você acha que a idade do Doe foi determinante para a derrota dele? E mais, será que com Colin Powell a história teria sido diferente? Me parece que o determinante foi a situação da economia, mas é evidente, Bial, você conhece muito bem, você foi um repórter que cobriu muitas eleições por aí afora, e o fator, sobretudo nos Estados Unidos, um país visual, um país onde a mídia é poderosíssima, onde os símbolos são significativos, têm peso. Aquela cena grotesca do Doe desabando no comício, caindo no chão, a fragilidade física, mesmo se em parte decorrente do fato dele ser um herói da Segunda Guerra Mundial, obviamente não contribuíram comparado com um presidente bonitão, de 1,89 m, atlético, simpático, que toca saxofone. Quer dizer, obviamente essa questão de imagem, num país extremamente ligado em símbolos, em propaganda, em publicidade, em televisão, como os Estados Unidos, isso é muito importante. Mas essa pergunta do Colin Powell é interessante, né? Quer dizer, o que poderia ter sido? Quem pode responder sobre isso? Evidentemente, com o carisma do general, com toda a aura que se formou em torno dele, com essa coisa, o selo da incorruptibilidade que ele carregava, poderia ser muito, muito importante numa disputa com o Clinton. Por outro lado, Bial, ele é negro, e eu não sei se um negro chega à presidência dos Estados Unidos ainda hoje. Acho que a questão racial nos Estados Unidos é gravíssima, voltou para trás o relógio da história, a integração não caminhou, há problemas sérios, há racismo agora da parte das minorias, contra os brancos também. Ele é filho de imigrantes, ele é um militar inexperiente em assuntos públicos, em administração pública. Tudo isso nos Estados Unidos conta e pesa. Eu não tenho certeza de que ele seria tão facilmente vencedor como se imagina, embora o fator novidade, por exemplo, além desses demais que eu já mencionei, seria espetacular. Em um país onde se dá muito valor ao espetáculo, seria espetacular ter um general, o herói da Guerra do Golfo, como candidato à presidência. Agora, dizer que se ele ganharia ou não é difícil, mas seria certamente uma disputa mais equilibrada. A reação de Ricardo Sete em São Paulo, Ricardo, a esses primeiros números, como é que você interpreta esses resultados parciais? Parece o landslide, né? A avalanche, realmente. Mas realmente, como jornalista, estou um pouco mais curioso de saber o resultado no Congresso, Bial. E eu ouso discordar um pouco do embaixador Marcílio, no sentido de que e do próprio Marcito também, no sentido de que tanto faz ganhar o do Partido Republicano como o Democrata, que não vai mudar muito. Eu acho que pode mudar um pouco, há uma certa nuance. Curiosamente, a situação se inverteu um pouco.
os republicanos estão mais protecionistas, eles estão ferreamente se opondo, como a gente tem observado no Congresso, à ampliação do NAFTA e à conexão do NAFTA com outras áreas de livre mercado que surgem, sobretudo o Mercosul, ou alguns países isoladamente, e também basta ver a campanha do Buchanan, são muito hostis à imigração, muito hostis à abertura da economia americana, curiosamente, tomando um pouco o lugar que os democratas já ocuparam, só que os democratas tinham objetivos tipo proteção de empregos, ligações com seus sindicatos, etc. Mas me parece que houve uma inversão de papéis e, hoje em dia, o Congresso, totalmente dominado pelos republicanos, é um pouco mais hostil a certas causas comerciais e econômicas que beneficiam o Brasil do que um Congresso democrata. Essa é a minha opinião e é o que a gente tem tirado um pouco da observação dos anos recentes. Me parece que o embaixador não concorda. Realmente eu não concordo muito não, porque caso os democratas, por exemplo, reconquistarem a Câmara, o líder democrata será o Gephardt, que é tradicionalmente um protecionista em que os trabalhadores, que são muito protecionistas, teriam uma voz muito grande. E de modo que eu acho que, ao contrário, eu acho que uns republicanos, mas não com a maioria, nem com aquele zelo ideológico do Contrato da América, do Newt Gingrich, uns republicanos um pouco mais moderados, seria, acho que, uma espécie de combinação melhor do que os democratas, porque o Gephardt, sobretudo, como líder, é muito mais protecionista do que qualquer republicano. Ocorre que, se forem os republicanos mantiverem o controle da Câmara, nada indica que o Gingrich vai deixar a posição de presidente e o Gingrich tem as posições que o senhor mesmo acaba de mencionar. Eu acho que, me parece que a diferença não é extraordinária, mas existe. Os democratas sempre foram protecionistas, mas os republicanos têm se revelado em coisas pontuais muito radicais, na questão do NAFTA, na questão da área de livre comércio das Américas, na questão até na questão do comércio do americano com os demais países, a questão de taxas e tudo mais. Surpreendentemente, nos últimos anos, a gente observou a mudança dos republicanos no sentido de piorar essa posição liberal. E, de qualquer maneira, não é uma coisa extraordinariamente diferente, mesmo se o controle passar para os democratas, não me parece que vai haver uma transformação profunda e radical. Vamos lá, Ricardo, agora você está me ouvindo em São Paulo, Ricardo? Estou te ouvindo bem, Biel. Estou te ouvindo muito bem. Eu queria só fazer uma observação a respeito de um outro aspecto da política internacional, da política externa americana, que me parece que pode sofrer uma mudança significativa com esse segundo mandato do presidente Bill Clinton, que é a questão do Oriente Médio. O segundo mandato revela que os presidentes americanos agem de mãos mais soltas e mais livres na questão do Oriente Médio, e eu acho que vai haver uma tendência a pressionar mais Israel no sentido de fazer um acordo com os palestinos. E talvez haja uma possibilidade de uma política também mais positiva em relação à Rússia, que foi uma coisa que os Estados Unidos abandonaram no primeiro mandato do presidente Clinton, essa fundamental tratativa com a Rússia, que é um país que está voltando a ficar hostil aos Estados Unidos e à comunidade ocidental, por causa dessa pretensão americana de expandir a OTAN até as costas do antigo urso soviético. Então, são dois pontos em que eu acho que poderá haver uma nova desenvoltura do presidente Clinton num segundo mandato, sem as amarras do Congresso, sem tanto problema, sem a necessidade de agradar tantos setores eleitorais, no caso do Oriente Médio, ao forte e influente eleitorado de origem judaica. Aliás, nós estávamos comentando o timing da operação do Yeltsin, né? Marcaram para o dia em que a imprensa americana ia ter que dar um mínimo de destaque à operação. Né? É uma coisa emblemática, eu acho. Mais uma perguntinha só para o Sete, a gente já está infelizmente terminando. Mas parece que a Playboy brasileira, Ricardo, tem mais agilidade em despir mulheres que viram notícia. Quando é que a Playboy americana vai ter a Paula Jones pelada? A Playboy americana tem batalhado, tem feito o possível, mas felizmente nós temos tido mais sucesso por aqui. Tá certo. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, Biel.